Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de Cristo seja com você. Quero te convidar para iniciarmos esse momento com uma palavra de oração, nossa devocional nas quintas-feiras que fazemos baseada no livro de Provérbios. Vamos orar nesse nosso início, então. Senhor, nós te damos graças, te louvamos, porque Tu prometeste estar sempre presente no nosso meio, presente nas nossas vidas, presente nos nossos relacionamentos, presente no nosso coração. E nós te louvamos, porque em todo tempo somos assistidos, somos auxiliados, somos confortados pelo Teu Espírito Santo, somos guiados, somos convencidos dos nossos pecados. Louvado seja o Teu nome, porque Tu nos sustentas, Senhor. Tu provês a nós os recursos que precisamos para travarmos cada batalha que a vida nos traz, para enfrentarmos cada dificuldade que surge diante de nós. Nós queremos te agradecer por esse tempo e pedir que, à luz da Tua palavra em Provérbios, nós recebamos mais sabedoria que vem de Ti, para que a nossa vida se torne uma vida com sabor, Pai. Faz isso e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que eu quero ler no livro de Provérbios está no capítulo 16, verso 32, que diz o seguinte: melhor é o longânimo, ou aquele que controla a ira. Algumas traduções vão dizer: melhor é o longânimo, ou aquele que controla a ira, do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Vou ler novamente: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja bem, o exemplo que o autor de Provérbios faz menção, ou a comparação, melhor dizendo, que esse dito proverbial faz, é bem interessante, porque ele compara um homem que controla a sua ira com o homem que é um herói de guerra. Ele compara o homem que domina o seu espírito, para dizer com outras palavras, o homem que controla a sua ira. Ele compara esse homem com o homem que toma uma cidade, que é um herói de guerra, que é um homem bem-sucedido, que é alguém admirado pelo rei, admirado pelo povo, porque é um herói de guerra. E no mundo antigo, muitas são as batalhas que são travadas, e um povo, se não tem um exército forte, poderoso e muitos heróis de guerra, esse povo sucumbe na mão de seus inimigos. Agora é interessante porque essa figura do herói de guerra é alguém tido na antiguidade, era alguém encarado e visto com a maior estima, alguém que era extremamente valorizado naquela ocasião. Mas o autor de Provérbios faz uma inversão e diz que essa pessoa que é herói de guerra, que nos nossos dias poderíamos traduzir como um homem bem-sucedido na sua vocação, na sua profissão, um homem famoso, uma mulher famosa, bem-sucedida na sua profissão, o autor de Provérbios diz: é melhor, vale mais ter controle sobre a sua ira, ter domínio próprio, ter controle sobre o espírito, sobre si mesmo,
do que ser um homem, uma mulher muito bem-sucedido na sua profissão ou na sua vocação, a ponto de se tornar alguém muito admirado e famoso. Me parece que o autor de Provérbios está nos dizendo que a maior vitória que podemos desfrutar e alcançar não é a vitória contra outros, contra opositores que estão do lado de fora de nós. Como era o caso de homens que travavam batalhas, compondo seus exércitos e travavam essas batalhas contra exércitos inimigos, contra inimigos visíveis, palpáveis, concretos, que podiam ser tocados, e que quando esses homens alcançavam êxito, eles podiam ver a sua vitória a partir do momento que viam a queda do outro, a derrocada do exército inimigo. Mas Provérbios nos fala de um outro tipo de vitória que é mais importante, vale mais, que não é a vitória contra o inimigo externo, não é a vitória contra o outro, mas é a vitória contra nós mesmos. Quem sabe o autor de Provérbios já estava descobrindo que algumas vezes, ou muitas vezes, nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os nossos maiores inimigos. E que, portanto, a maior vitória que podemos conseguir na nossa trajetória terrena é a vitória contra nós mesmos. Parece ter sentido isso quando vamos para os evangelhos e nós encontramos Jesus dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus propõe nada mais, nada menos do que negar a si mesmo, do que tomar a cruz, ou seja, aceitar o caminho da morte do eu, para então poder desfrutar dessa vida de discípulo ou discípula de Jesus. É interessante. Ao pensar nesse texto, eu me lembro de um outro texto em Gênesis 4, quando no episódio, na narrativa de Gênesis, falando sobre Abel e Caim, no momento em que Deus se achega para Caim e diz a Caim: o teu desejo é contra ti, cabe a ti dominá-lo. O teu desejo é contra ti. Isso é uma revelação extraordinária, surpreendente. Isso significa que em alguns momentos nós carregamos desejos, vontades, sonhos dentro de nós que são contra nós. E alguns comentaristas traduzem ou tentam explicar essa palavra que traduzida por desejo, né, que é contra ti e cabe a você dominá-lo. É uma palavra que faz menção a uma figura de um leão que está à porta, está à espreita. E caso Caim não soubesse lidar com ele ia arrebentar, acabar, aniquilar com a vida de Caim. Essa ideia do pecado que está na porta, que está aguardando a oportunidade para destruir a nossa vida, como um leão investe contra a sua presa e não dá a ela a mínima chance de resistir e de sobreviver. O teu desejo é contra ti. Essa expressão em Gênesis parece reforçar esse texto de Provérbios na ideia de que
carregamos muitas vezes, por mais estranho e esquisito que isso pareça, carregamos dentro de nós, algumas vezes ou muitas vezes, desejos que podem nos levar à ruína, que podem nos destruir. Carregamos dentro de nós sentimentos como o de ira, que se dermos vazão, eles podem nos levar a colher frutos extremamente amargos e frutos que produzirão em nós, em alguns até arrependimento, ou um amargor que pode durar por boa parte da nossa vida. Em alguns dura ou perdura por toda a vida. Porque alguém já disse que para a gente construir algo de bom pode demorar uma vida, mas para destruir pode demorar segundos. Eu quero deixar para você algumas perguntas para que você converse com as pessoas no seu grupo ou com as pessoas que integram a sua família e depois vocês orarem uns pelos outros. A primeira pergunta que eu quero deixar é, na sua opinião, você acha que no mundo de hoje é mais importante ter domínio próprio, ter autocontrole, do que ter sucesso na vida? Na sua opinião, olhando para o mundo, para as relações, para as pessoas, é mais importante ter domínio próprio do que ter sucesso na vida? Porque essa é a ideia do texto que falamos. Mas olhando para o mundo de hoje, o que você acha que é mais importante para as pessoas? Ter domínio próprio ou ter sucesso na vida? Segunda pergunta, na sua opinião, quando nós estamos irados ou perdemos o controle, o domínio próprio, o controle sobre a nossa fala e passamos dos limites, quando nós estamos irados, na sua opinião, quem nós costumamos ofender? Quem é que nós costumamos ofender? Quem? E engatando nessa mesma pergunta, por quê? Por quê? Quem é que nós costumamos ofender quando estamos irados? E por quê? E por que ofendemos essas pessoas? Que Deus abençoe, o seu momento de conversa, o seu bate-papo, e que o Espírito de Deus ministre o seu coração, o coração dos seus irmãos, das suas irmãs, da sua casa. Um abraço, que Deus fortaleça vocês, em nome de Jesus.